O Pedrinho foi apresentado pelo Santos e vai ser jogador do Peixão nessa temporada. Essa contratação era para ser muito comemorada pela torcida do Santos, já que o Pedrinho é bom jogador, bom mesmo pro futebol brasileiro. Mas ao invés da torcida estar junto comemorando, isso não tá acontecendo. O que temos é uma divisão entre aqueles que dizem sim e os outros que dizem jamais. O Pedrinho na temporada passada foi acusado de agressão pela ex-namorada e se envolveu em uma polêmica pelas redes sociais quando ela vazou prints e conversas onde o jogador fazia ameaças de morte à ex-namorada. E no meio de tudo isso, todo mundo quer saber se o Santos tá certo ou errado em apostar num jogador que carrega toda essa polêmica, todo esse histórico. E no vídeo de hoje eu vou te falar a verdade sobre isso, se o Santos errou ou não nessa contratação. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu queria te pedir para você se inscrever agora mesmo, para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa, aqui do canal Futeflix, e aqui, cara, diariamente a gente traz para você as principais notícias, curiosidades e também história de jogadores para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Se você quiser me encontrar nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você me encontrar nas outras plataformas e ó, também vou deixar o link do nosso grupo do WhatsApp. Entra lá e participa da resenha com a gente, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Nesse dia 16 de janeiro, o Pedrinho foi apresentado oficialmente no Santos. E não tem como um assunto envolvendo a vida pessoal do jogador não ser um assunto presente na sua apresentação. Afinal, o papel da imprensa é questionar e levar informação que o torcedor realmente deseja saber. O Pedrinho foi questionado e preferiu responder da seguinte maneira. E Pedrinho, não tenho como não te perguntar sobre isso. Ano passado você foi acusado, né, de agressão física à tua namorada. Depois ela pediu, né, que as medidas protetivas fossem cessadas, vocês reataram o relacionamento. Nós temos muitos pontos de interrogação em relação a essa história, então gostaria de te ouvir e ir direto ao ponto. Você, pessoalmente, se considera inocente? Obrigada. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Então, é uma situação que já foi resolvida entre eu e ela, né? E eu procuro não comentar mais sobre o assunto, peço desculpas. Pedrinho, eu sei que você respondeu sobre isso, disse que não vai citar sobre o assunto do inquérito que foi aberto, mas para você ser contratado, quando você foi contratado, certamente a diretoria buscou informações. Como que você conseguiu convencê-los da sua inocência para que você vestisse essa camisa do Santos, por favor? Então, como eu disse, eu não vou entrar muito em detalhe, não quero falar sobre isso, mas eu sou inocentado e o processo está na mão dos advogados. Qualquer dúvida tem que procurar eles e perguntar sobre, mas eu não vou ficar entrando muito em detalhe, desculpa. Primeiro eu quero te dizer que esse vídeo vai ser um vídeo diferente, e eu preciso muito que você tenha a mente aberta, é sério, não faça julgamentos ainda e aguarde até o final do vídeo para depois que eu te falar tudo, você comentar a sua opinião. E esse vídeo vai ser tão diferente que eu já vou te dar minha opinião agora, para depois você entender o porquê é que eu penso dessa forma. Eu sou contra a contratação do Pedrinho, pelo que ela representa, mas eu digo que não sei se tenho argumentos suficientes para sustentar o que eu tô dizendo. E no fim, eu sou contra simplesmente pelo repúdio ao que ele fez. Mas vamos lá. Quando o Pedrinho era jogador do São Paulo, emprestado pelo Lokomotiv Moscou, o jogador acabou sendo afastado e posteriormente desligado do tricolor por ter sido acusado pela sua ex-namorada de agressão. Além disso, ela expôs uma conversa nas redes sociais que, bom, depunham muito contra o atleta. Provavelmente na hora da raiva, de forma impensada, talvez apenas palavras ao ar para ser o mais generoso possível, mas ainda assim o jogador proferiu palavras que configuram uma ameaça à vida da mulher. O Pedrinho, depois de tudo isso revelado, foi desligado do São Paulo, foi pro América Mineiro e a sua ex-namorada acabou se acertando com o jogador. Ela o perdoou do que quer que ele tenha feito e os dois reataram.
E é aí, meu irmão, é aí que a coisa se complica e que mora o problema. Problema. Não consegue, né? Que confunde todo mundo. Pra lei, o Pedrinho não deve nada. A vítima e ele estão resolvidos. E ela, inclusive, postou desejando boa sorte pra ele agora que ele chegou ao Santos. O Santos é um clube que sempre se posicionou no que diz respeito à violência contra a mulher. E sabe qual é o difícil disso? Se o Pedrinho não deve nada pra justiça, qual o posicionamento que todo e qualquer clube deve ter? Deve recusar sempre a contratação dele? Isso se trata de justiça ou de vingança social? Como eu já expressei a minha opinião, já deixei claro aqui, se coubesse a minha decisão, ele não seria contratado e ponto. Fim de carreira, não joga mais pro clube nenhum. Mas isso é só o meu modo de pensar, que eu não sei se é certo. Eu acredito sim que jogadores de futebol, principalmente de grandes clubes, têm responsabilidade social e que precisam ser exemplo para as crianças. Mas eu preciso entender que o que eu penso sobre a vida não é lei. Seria maravilhoso se fosse, mas infelizmente não é. E a gente vive num mundo onde mulheres sofrem violência o tempo todo, em um mundo onde milhões de idiotas ainda defendem a inocência do Robinho, que acham que toda mulher é interesseira, em um mundo onde esses calhordas parecem não terem mãe. É preciso dizer que a cada vez mais difícil saber como se posicionar nesse caso, já que a mulher de Pedrinho o perdoou. Porque por mais que a decisão pareça simples, dizer ele não deve mais jogar e acabou, fica difícil de entender e de defender tudo o que acontece. E por mais que a verdade pareça clara, é preciso que se entenda. Mas eu e outros tantos estamos condenando o Pedrinho somente pelo nosso modo de pensar, não pelo que diz a lei, não pelo que a justiça decidiu. E se nós formos contra a justiça, então nesse caso não estaríamos sendo injustos? Eu não concordo com o Santos em contratar o jogador depois do que ele fez, mas o Santos não tá fazendo nada de errado e é preciso aceitar isso. E eu volto a bater no ponto, que não é errado, mas que é uma burrice sem fim, uma burrice tamanha que fere a instituição e a torcida. E aqui talvez você vá me falar que eu tô tendo dois pesos e duas medidas ou que eu tô sendo hipócrita. Mas se o Santos estivesse contratando o Messi, olha, é errado. Vamos supor aqui que o Messi fez a mesma coisa e o Santos contrata o Messi. Cara, eu entendo, é errado da mesma forma, mas é o Messi, né? Sabe, é o melhor jogador do mundo, vale a pena enfrentar toda essa pressão. Mas o Santos irrita parte da sua torcida, fere o orgulho das mulheres que torcem pelo clube, valida esse tipo de pensamento nos limitados de caráter e faz tudo isso pra contar com o Pedrinho? O Pedrinho, esse que foi rebaixado com o América Mineiro, vale realmente se indispor com a sua torcida assim? Vale todo o marketing negativo que isso carrega? Pro jogador a pressão não incomoda nem um pouco, ao menos foi o que o Pedrinho disse na sua apresentação. Pedrinho, desculpa estender, a torcida teve algumas manifestações em mídias sociais falando sobre a sua chegada, alguns apoiando, falando do seu futebol, outros achando que não era uma boa por causa dessas questões extracampo. Em algum momento, para ti, isso teria sido algum empecilho, bateu alguma dúvida em você ou no seu staff para que o acerto acontecesse aqui com o Santos, por uma eventual pressão externa de torcida? Essa é a minha pergunta a ti. Então, em momento algum isso me abalou. O Santos é o lugar que eu sempre sonhei em jogar. Eu ficava sonhando muito com essa oportunidade, então, em momento algum, isso me abalou. Queria estar aqui no Santos, lutei para estar aqui e agora eu vou dar o meu melhor, vou honrar essa camisa, quero ser muito feliz aqui. Eu sempre acompanho o Santos, o Neymar, e para mim é um motivo de muito orgulho estar vestindo essa camisa. Com certeza eu vou dar o meu máximo e quero desfrutar muito do clube, da Vila Belmiro, que eu sempre me imaginei na Vila, jogando, fazendo jogadas, e é isso. E ainda assim, mesmo que eu repudie tudo que o Pedrinho fez, mesmo que eu acho que é muito errado, a gente precisa entender que é muito difícil saber o que é certo nessa situação. Porque se a gente for considerar que ele não deve nada para a justiça e que a mulher e ele já reataram, a queixa foi retirada, nós temos o direito mesmo de desejar que ele seja excluído do futebol por isso? A frase de todo mundo merece uma segunda chance só vale pra gente? A verdade é que o Pedrinho pode ser contratado pelo Santos, o Santos tem o direito de o contratar e a reação da torcida de repudiar o que ele fez e parte da torcida nunca aceitar bem a sua contratação é uma consequência que talvez seja no mínimo justo pra ele pagar depois de tudo o que aconteceu. Mas se a gente for excluir da sociedade todo mundo que já errou, quem vai ficar?
Comenta aqui o que você pensa sobre tudo isso, eu quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo e vamos trocar uma ideia na moral sobre isso. Eu não tô certo e você também não tá errado. É só opinião.